Bom dia, pessoal. Então, hoje vamos continuar, né, com o assunto da última videoaula, tá? Que era sobre o neodarwinismo. Então, vamos relembrar o que é o neodarwinismo. O neodarwinismo é também chamada teoria sintética, né, da evolução, ou teoria moderna da evolução. Ela propõe elucidar, né, alguns pontos da teoria darwinista, da teoria evolucionista de Darwin, que não ficaram bem claros, né, alguns pontos onde Darwin não conseguia ter uma boa argumentação sobre esses questionamentos, como, por exemplo, como se originavam as variações das espécies, né, a variabilidade das espécies, e como que isso era transmitido. Então, no vídeo que eu postei, né, para vocês na última aula, eu falei um pouco sobre a mutação. Então, o neodarwinismo, ele acredita, né, ele propõe na teoria dele que as mutações, né, é uma das causas, ou melhor, é a causa primária de todas as variabilidades das espécies. Então, a variabilidade das espécies, ela só é possível, né, primariamente, né, numa primeira instância, a partir das mutações. Então, foi isso que a gente falou na aula passada. Então, esse é um vídeo bem curtinho mesmo, tá? Que a gente vai estar falando, então, sobre um outro ponto que o neodarwinismo, né, apregoa como causa, né, das variabilidades das espécies, que são as recombinações gênicas, tá, pessoal? Esse assunto, recombinações gênicas, também faz parte, né, do capítulo 5 lá da teoria neodarwinismo, ok? Primeiro conceito, né? O que seria essa recombinação gênica? Tá? O próprio nome já dá uma ideia para a gente, recombinar, né? Ou seja, fazer novas combinações entre os genes. Então, o que vai ser essa recombinação gênica? Vai ser a troca de material genético durante a meiose, tá? Então, nada mais vai ser essa recombinação gênica do que uma mistura de genes. Então, conforme eu já havia falado, né, nas últimas aulas, a mutação, né, vai ser a fonte primária da variabilidade genética, né, da variabilidade das espécies. Então, aí agora a gente já teria, né, com a base, né, na teoria sintética da evolução, no neodarwinismo, a gente poderia falar, né, responder para o Darwin. Então, como que a gente explica a variabilidade das espécies? Então, primeiramente, vai haver o que? Uma mutação, né, nessas sequências das bases nitrogenadas, né, alterações cromossomáticas, e posteriormente esses genes, né, esses novos genes ou esses novos alelos que surgiram a partir da mutação, eles podem também se recombinar, eles podem também se misturar, tá? Então, o fator surgimento de novos genes, alelos, vem da mutação. Agora, a recombinação gênica vai permitir, né, que esses alelos se organizem de formas diferentes, onde? Nos descendentes daqueles indivíduos que sofreram essa mutação, ok? Então, recombinação gênica. Vocês entendam por recombinação gênica? Mistura de genes, tá? Troca de material genético que vai ocorrer durante a meiose, tá ok, pessoal? Os tipos, né, de recombinações gênicas que nós temos. Basicamente, nós vamos ter dois tipos, né? Muito conhecido por crossing over ou permutação, né? E posteriormente a gente vai ver que nós temos também a segregação, né, independente desses cromossomos. Nesse slide agora a gente vai estar falando então sobre um tipo de recombinação gênica que é o crossing over. O que é esse crossing over? Né? Vai ser uma mistura, né, de cromossomos ou de fragmentos ali daqueles cromossomos maternos e paternos. Aí na imagem a gente consegue observar, né, que tem um pedacinho ali do cromossomo paterno, né, próximo ali do cromossomo materno, e aí eles fazem o que? Um cruzamento, né? Também conhecido como quiasma. E ali durante aquele cruzamento eles fazem o que? Essa troca de material, né? Genético, de pedacinho de material genético ali, tá vendo?
nos cromátides, né? Então, pessoal, é isso aí que é o crossing over, né? Vai ser essa mistura ou essa troca, né? Esse cruzamento aí, né? De trechinhos, de pedacinhos do DNA, né? De cromossomos ali, né? Tanto do pai quanto da mãe, tá? Então, ela vai ser, a gente também considera o crossing over como um subcruzamento de cromátides homólogos não irmãs, tá ok? Crossing over, mistura de pedacinhos do DNA materno e paterno. Um outro tipo, né, de um outro tipo de recombinação gênica que a gente tem é a segregação independente dos cromossomos, tá? Isso daí, quando vocês forem estudar genética, vocês vão ver, tá vendo isso claramente, né? Porque o Mendel, quando ele começou a estudar, né, fazer os experimentos dele, ele postulou uma lei, né, que é a lei da segregação independente, tá? Depois vocês vão estar estudando isso com mais riqueza de detalhe na parte da genética. Mas o neodarwinismo considera, né, essa segregação independente, essa maneira independente dos cromossomos, né, se separarem, também como um fator importante, né, de recombinação gênica, né? Ele considera um tipo de recombinação gênica. Ok? Então, o que vai ser isso? Esses pares de cromossomos homólogos, eles vêm originalmente um do pai e outro da mãe, né? Então, um do gameta materno e outro do paterno. Tá? Então, tem várias possibilidades, várias probabilidades, né? Deles se organizarem, deles se separarem e se reorganizarem. Isso vai estar acontecendo, né, durante a fase da meiose 1, propriamente na fase da anáfase 1. Então, a gente vai haver uma separação desses pares de cromossomos e aí a gente tem infinitas possibilidades não, mas várias possibilidades aí deles estarem se separando e se reorganizando, né? Então, isso aí que é a segregação independente dos cromossomos. Pessoal, então, desse slide de hoje, o que eu quero que vocês entendam? Né? O que a gente está estudando? Isso é uma continuação do neodarwinismo. Então, quais são as fontes, né, os fatores que a teoria neodarwinista considera como variabilidade? Uma explicação para as variabilidades da espécie. Então, nós temos mutação como fonte primária, nós temos as recombinações gênicas, crossing over e a segregação independente dos cromossomos, e no próximo vídeo que a gente vai estar falando sobre a seleção natural. Então, a mutação faz surgir esses novos genes. A recombinação gênica reorganiza, né, esses genes nos descendentes daqueles indivíduos que sofreram mutação. E aí, posteriormente, no próximo vídeo, a gente vai estar falando como a seleção natural vai estar promovendo, né, essa questão da adaptação. Então, aqueles indivíduos que sofreram mutações que são consideradas positivas, né, adaptativas, de acordo com aquele ambiente, com aquele meio ambiente, então elas vão ser selecionadas, tá? Então, no próximo vídeo, fiquem atentos, aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre a seleção natural, ok? Então, para esse vídeo de hoje, recombinações gênicas, tá? Crossing over e segregação independente dos cromossomos. Valeu, pessoal!